Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos então lá para nossas discussões sobre a segundo reinado, é um momento nosso agora na nossa terceira parte, falando da transição da monarquia para a república. Tudo bem? Como de costume, vocês vão analisando aí no nosso roteiro e eu vou fazendo essa ponte aqui entre o nosso vídeo e os nossos inscritos já relacionados no nosso roteiro de aula. Acompanhe aí comigo então, tá? Olha só, quando eu falo de transição da monarquia para a república, estou falando do período de crise do império. E aí, do segundo reinado brasileiro aqui, nesse período de crise, ele é o apontamento aí de um período temporal entre os anos de 1870 até o ano de 1889. E por que isso? 1870 nós temos que lembrar que ocorreu o final da Guerra do Paraguai, né? E inclusive o exército brasileiro sai protagonista desse conflito, né? Inclusive lutando vários soldados do exército brasileiro lutando ao lado de negros, tá? Dentro de diversas batalhas que nós já vimos na nossa parte número 2 do roteiro, tá bom? Então olha só, dentro do nosso contexto nós temos aqui então os pontos de abalo do império é o abolicionismo, são praticamente 4 elementos, que é o abolicionismo, o republicanismo, a questão religiosa e também a questão militar, fechando o quadro aí, onde nós temos o fim do segundo reinado. Vamos ver cada ponto desse aqui com alguns detalhes. O movimento abolicionista ele se intensificou a partir da década de 70. Tá? Esse movimento abolicionista ele se dá pelo tráfico interprovincial, separando várias famílias e levando à rebelião de escravos, e também o surgimento de uma classe intelectual que apoia a libertação dos escravos. E com nomes conhecidos, né? Luiz Gama, André Rebouças e Joaquim Nabuco, tá? Esses intelectuais, e dois desses intelectuais negros, tá? Vão impulsionar muito esse movimento abolicionista. O resultado disso é um forte movimento até a criação da Confederação Abolicionista no ano de 1883, tá? Que lutava inclusive por uma abolição sem indenização aos fazendeiros, tá? E aí isso vai intensificar a fuga e a formação de quilombos, tá? E eu destaquei 2 desses quilombos aqui, em Jabaquara, em Santos e no Leblon, no Rio de Janeiro. São formação desses quilombos com a intensificação cada vez mais pela luta à libertação da escravidão. E aí nós vemos que a partir de 1871, então, começa o governo diante dessas pressões da parte intelectual, pressões externas como a Inglaterra também fizeram com que no ano de 1871 fosse organizada a primeira lei abolicionista, né? A chamada Lei do Ventre Livre. Só que foi uma lei assim, que não deu tanta substância ao movimento abolicionista. Por quê? Essa lei falava que toda criança nascida a partir de setembro de 1871 ela era considerada livre. Entretanto, os artigos posteriores fizeram com que apresentassem movimentos proteladores, né? Que a criança teria que ficar de posse da mãe até os 8 anos. E aí o fazendeiro escolheria em continuar com a criança até os 21 anos de idade, ou senão ele pegaria e receberia uma restituição, né, do império. Então, assim, esses artigos posteriores fizeram com que a lei ela não colasse, né? Aqui no Brasil tem essa questão, a lei cola ou não cola, né? Então, e isso vai ser levado até o ano de 1885, onde vem a lei do sexagenário,
essa é uma lei, assim, uma piada, né? Porque escravo com 60 anos está tornar-se livre, né? Então, assim, e com forma de indenização, a lei falava que ele teria que trabalhar mais 3 anos para pagar essa indenização, né? Então, assim, isso foi formando, isso foi se sustentando aqui dentro do Estado brasileiro, né? E aí, a consolidação mesmo, ele só vem com a Lei Áurea, proclamada no dia 13 de maio de 1888, e essa Lei Áurea, ela termina com a escravidão, mas, entretanto, o Estado brasileiro, ele lava as mãos, porque não há nenhum tipo de reparação social com a questão do negro, muito pelo contrário. A Lei Áurea só fez com que o Estado limpasse as mãos em relação à questão social do negro aqui, em relação à escravidão. E aí essa falta de uma reparação social vai fazer com que ocorra aquilo que nós observamos pós a escravidão, pós a decretação da lei, que muitos escravos permaneceram nas fazendas, fizeram acordos com os seus donos, antigos donos, tá? Outros que tentaram a vida na cidade sofreram a opressão, sofreram o racismo, a falta de oportunidade. Então isso vai fazer com que ocorra esse movimento, é, é, onde tem uma falta de assistência estatal com a relação ao movimento da escravidão. Não é à toa que o abolicionismo, concretizado em 1888, vai ser um dos fatores que vai levar à proclamação da República de 1889. Tá? Isso eu vou falar um pouquinho mais à frente ali. Bom, outro movimento aqui, outro posicionamento que nós vamos observar aqui é a intensificação do movimento chamado de republicanismo. A república é uma inovação aqui, né? A república ela vem com uma inovação. E aí nós temos aqui como bandeiras do republicanismo o Manifesto Republicano de 1870, a criação do PRP, o Partido Republicano Paulista, em 1873, composto prioritariamente, majoritariamente por cafeicultores, tá? Então já tem uma dinâmica, já tem uma condução aí, um espelho do que vai acontecer um pouquinho lá na frente, né? Então os cafeicultores aqui entrando não apenas na cena econômica, mas também na cena política nesse período da década de 70, tá? E aí nós tivemos movimento dentro desse movimento do republicanismo, nós tivemos as ideias, tá, formadas por esses intelectuais republicanos de uma transição popular, de caráter mais popular, uma transição gradual ou uma transição mais centralizadora, com as ideias conhecidas como positivismo. Tá? Positivismo, lembrando a vocês que é uma doutrina do final do século XIX, tá? Proposto pelo francês Auguste Comte, que objetivava que todo o espírito deveria ser um espírito científico, um espírito de base mais voltado à ciência. Então, assim, isso vem de encontro com as ideias mais libertárias da República, né? E o Império, o Império não associa esse movimento, tá? E os militares passam a integrar dentro das suas fileiras esse espírito positivismo, que inclusive vai ser base para a bandeira brasileira pós o movimento republicano, tá? Com o slogan Ordem e Progresso, instituído até onde está a nossa bandeira atualmente, né? Então, assim, eu tenho esses movimentos. Bom, finalizando aqui, nós temos então duas questões que foram centrais: a questão religiosa. Essa questão religiosa ela se dá com os desentendimentos entre o Dom Pedro II e as ordens vindas do Papa Pio IX, quando ele assinou a bula
uma bula papal no ano de 1885 chamada Bula Syllabus, tá? Essa bula, o Papa, ela determina uma perseguição à maçonaria. O Dom Pedro, contrário a esse movimento, e com o direito de padroado, ou seja, de escolher bispos, e o direito de beneplácito, de acatar ou não as ordens vindas do Papa, ele vai ser contra essa bula papal, e os bispos que apoiaram o Papa, o bispo de Olinda e o bispo do Pará, foram inclusive perseguidos e presos pelo Dom Pedro no ano de 1874, tá? Se retratando desse movimento, no ano posterior, o Dom Pedro ele se retrata com a igreja, mas sai com uma imagem muito arranhada aqui dentro desse embate com a base racional dele, a base religiosa, né? Então isso é um ponto de inflexão aqui do governo de Dom Pedro II. Outro movimento, tá? E esse foi um movimento muito forte, que foi decisivo, foi o conflito com os militares, né? Então o Dom Pedro II, ele teve esse conflito com os militares, tá? E foi um momento em que os militares se manifestaram contrários a algumas questões do governo, tá? E aí os militares foram punidos, tá? E aí esse movimento acabou entrando com uma relação muito tensiosa entre o Dom Pedro e esses militares que saíram, inclusive, fortalecidos lá do movimento da Guerra do Paraguai, tá? Então a consequência foi uma tentativa de maior participação política dos militares, entendeu? Inclusive, criaram o Clube Militar no ano de 1877, sendo Deodoro um dos grandes articuladores, Deodoro da Fonseca, tá? E aí esse movimento militar aqui, ele vai entrar em consonância com o Partido Republicano Paulista. Então são ideias convergentes, são ideias de maior inovação. E interessado, tá, nessa inserção política, os militares tinham aí já um grande trunfo na mão, que era a questão abolicionista, o fim da escravidão, um movimento mais radical, o desgaste que o Dom Pedro teve em relação ao seu reinado. O Dom Pedro ele inicia o governo dele em 1840, em 1889 ele já estava muito desgastado e os militares vão aproveitar essa brecha. Só que eles precisavam só de um álibi, né, para acabar com a monarquia. O álibi foi feito por eles mesmos, né? Então, o que aconteceu no dia 14 de novembro de 1889? Os militares espalham boatos pelo Rio de Janeiro que os dois membros fortes do militarismo que seriam presos pelo governo de Dom Pedro II, que era o Deodoro da Fonseca e o Benjamin Constant, como um álibi para que ocorresse com esse álibi, né, para ocorrer a imposição, a queda do Dom Pedro. Os militares, no dia posterior, no dia 15 de novembro de 1889, vai proclamar a República e dar fim ao sepultamento da monarquia aqui do dia para a noite, né? E aí esse movimento a população assistiu bestializada, né? E isso vai fazer com que nós entendemos que esse movimento militar de deposição, de quebra constitucional, que não houve nenhuma consulta, não houve nenhum posicionamento popular para falar se ia ter a república, se poderia mudar a forma de governo. Esse é o primeiro golpe militar que nós tivemos aqui no Brasil, né, republicano. Então, assim, essa transição foi uma transição feita através de um golpe, esse golpe bem sucedido no dia 15 de novembro de 1889, que inclusive tem data comemorativa todos os anos aí para nós, né? Então é isso,
nossa transição para a República ela é feita atingindo primeiramente uma questão social que é o abolicionismo, atingindo depois, e aí eu observando a questão do republicanismo como algo inovador. Um terceiro ponto é a perda de apoio da igreja, e um quarto ponto e decisivo que foi a chegada dos militares à questão política. A partir desse momento, Dom Pedro, já desgastado temporalmente, perde sua base de apoio e acaba sendo deposto no novembro de 1889, e depois ele vai ser exilado, onde vai morrer na França, tá bom? Bom, nos próximos vídeos nós iremos então discutir o início da República, né? Vamos falar sobre essa República nascente aqui, que nasceu de maneira turbulenta, que nasceu aquela assim naquela transição, naquela jogada militarista aqui dentro do Brasil. Tudo bem? Meninos, um grande abraço para vocês, um grande beijo, vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais.